Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Essa live, ela é imperdível. Eu vou falar hoje umas curiosidades muito interessantes sobre a nossa saúde. Oi, pessoal. Por que nós adoecemos tanto hoje em dia? Vocês acham que a gente está vivendo mais ou vivendo menos? Vocês acham que nós estamos mais ou menos doentes do que nossos avós? O que é que vocês acham? A gente sabe que hoje a expectativa de vida é cada vez maior. O país com maior expectativa de vida, vocês sabem qual é? Alguém chuta qual é o país que tem a maior expectativa de vida do mundo? Alguém sabe? Eu vou primeiro dizer que é um país bem pequenininho. É um país bem pequenininho. Mentalmente estamos mais doentes, sim. As estatísticas são assombrosas, principalmente entre os mais jovens, e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso. Então, o país que tem a maior expectativa do mundo hoje é Mônaco, tá? E sabe qual é a expectativa de vida de Mônaco? Chuta aí, gente. Incríveis 85 a 89 anos de idade. Você imagina que a população mundial, em breve, vai viver, em média, mais de 85 anos. O Japão também tem, o Japão é o segundo, entre 84 e 85 anos, a expectativa de vida, tá? Então, Mônaco é entre 35 a 89 anos. Já imaginou isso? Um país onde a expectativa de vida é 85 anos, no mínimo. E sabe quanto é no Brasil? 75 a 76 anos. É 10 anos a menos do que Mônaco, mas ainda assim é uma expectativa de vida razoável. Tá? O interessante é que a expectativa de vida, ela leva em consideração também a mortalidade infantil. Então, países que têm uma mortalidade infantil muito alta, eles podem ter uma expectativa de vida muito baixa. Mas não significa que as pessoas, os adultos, vivem em média uma expectativa de vida tão baixa. Mas é porque morre muita criança na primeira infância. E aí você acaba puxando toda a expectativa de vida do país para muito baixa. O país que tem a expectativa de vida mais baixa do mundo, sabe qual é? É a República Centro-Africana. É em torno de 54 anos de idade. Mas não é que os adultos esperam viver apenas 54 anos. É que como as crianças, quando nascem, morrem muitas, elas acabam puxando. Por isso que, por exemplo, lá na Previdência Pública da República Centro-Africana, com certeza a aposentadoria não é aos 45 anos, como no Brasil, que a expectativa de vida é 76 e a aposentadoria é 65. Então a gente tem uns 11 anos de expectativa de vida pós-aposentadoria. Não é, se fosse assim, na República Centro-Africana ia ter que ser com 43 anos. Mas não é assim. Por quê? Porque o que importa, na verdade, para a gente saber quanto um adulto vive em média do país, é a expectativa de vida do adulto, tá?
que é usada para cálculo de previdência. Que é bem maior do que a expectativa de vida média num país pobre. Num país rico, não. Num país rico, como a expectativa de vida ao nascer morre pouca criança, a expectativa de vida total é igual, quase igual. Mas nos países pobres, não. Nos países pobres, essa diferença é bem grande, tá? Então, por isso que na África, a previdência privada, a previdência pública, a gente não se aposenta com 44, porque um adulto não vai viver até 54, entendeu? Bem, mas deixando de devagar, o pessoal já entrou, vamos começar a falar realmente sobre por que adoecemos tanto hoje em dia. Realmente a gente vive mais, mas existem dois termos que são importantes para a medicina hoje em dia. Nós temos o tempo de vida, que em inglês a gente chama de lifetime, né? Lifespan, que é a expectativa de vida, né? O quanto a pessoa vai viver. No Brasil a gente não tem um termo muito específico, então seria o tempo de vida da pessoa. E o health span, que é o tempo de vida com saúde. A diferença entre o tempo de vida total da pessoa e o tempo de vida com saúde nos seres humanos tem aumentado cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos sofrendo das doenças do descompasso evolutivo. O ser humano, ele é um animal ubíquo, certo? O que é um animal ubíquo? É um animal que existe em todos os lugares do planeta, praticamente, né? A gente só não existe embaixo d'água. Mas em todos os ambientes terrestres existem seres humanos. Antártida não tem ninguém, mas na Groenlândia tem. Então, muito próximo aos polos, né? No frio, nós temos seres humanos. Nós temos seres humanos nos ambientes de deserto, no litoral, na selva. Em todos os lugares nós temos seres humanos. Então, nós somos animais ubíquos. Cada ser humano, cada grupo de humanos, ele se desenvolveu, ele se adaptou àquele determinado ambiente. E hoje em dia, o nosso ambiente é muito diferente do ambiente em que nossa espécie se desenvolveu. Então, a evolução, nada hoje na medicina, ela pode ser vista, nem na medicina, nem na biologia em geral, pode ser vista fora da visão evolutiva, certo? Então, todas as doenças que nós temos hoje, o comportamento humano, né, as características biológicas humanas, todas elas são vistas através da evolução. Então, o ser humano, ele evoluiu, ele é um animal que evoluiu para viver durante o dia, num ambiente de fome, então um ambiente de alimentação escassa, e que necessitava de muito esforço para conseguir produzir, para conseguir alcançar o alimento. Então, o ser humano, ele é um animal muito econômico, a gente chama de homos econômicos. Ele é um animal que ele é moldado para a escassez, para a fome e para o esforço. O que foi que aconteceu com a evolução humana? Nós vencemos a natureza. Nós hoje somos a espécie dominante. Nós preparamos todo o ambiente para a gente. Então hoje a gente não passa mais fome. Hoje a gente não precisa se esforçar mais para nada. Então o ambiente que nós vivemos hoje, ele é totalmente diferente do ambiente que produziu o nosso corpo e a nossa mente. Com isso, a gente tem desafios evolutivos para sobreviver nesse ambiente que é tão gostosinho, né? Tão confortável, mas que é muito diferente do que a gente está acostumado. Isso determinou as doenças do descompasso evolutivo. Ficamos saciados e gulosos, isso, e preguiçosos.
Assim surgiu as doenças do descompasso evolutivo. Existem várias doenças do descompasso evolutivo. Eu vou começar com uma que é bem curiosa e que ninguém, acho que nenhum de vocês imagina. A miopia. Pois é. A miopia, que é a vista curta, ela é uma doença do descompasso evolutivo. A miopia, ela era muito mais rara antigamente. Então, as doenças do descompasso evolutivo são doenças que eram raras ou inexistentes no passado e hoje são cada vez mais frequentes. Uma delas é a miopia. A miopia hoje, ela é tão mais frequente que existe muita comida industrial. É sim, eu vou falar sobre isso. Então, a miopia hoje, ela é muito mais comum. Ela é tão mais comum que existe uma tribo indígena americana que é bem famosa, porque assim, os avós não usam óculos, os netos usam. Então foi feita uma pesquisa lá, porque ficou bem visível essa diferença. E por que a miopia hoje em dia ela é tão mais frequente? E por que a miopia é considerada uma doença do descompasso evolutivo? Porque a miopia, ela tem um forte... Os olhos para se formar, os olhos humanos para se desenvolver, quando a gente nasce, a gente enxerga muito pouco. E à medida que a gente vai crescendo, os olhos vão ficando mais eficazes, tá? E para isso, para que eles cresçam adequadamente e para que eles funcionem bem, vocês lembram de biologia? A câmara, né, dos olhos, a luz bata exatamente na retina. A gente precisa da vida ao ar livre. Olha que coisa interessante. Antigamente a gente dizia que os nerds ficavam míopes, né? Porque lia muito. Então, ler muito dá miopia. Não, gente, não é ler muito que dá miopia, tá? O que dá miopia, na verdade, né, o que aumenta a incidência de miopia é o fato de ficar muito dentro de casa. Então, por exemplo, eu tenho miopia, né? E aí a gente achava que é porque eu lia muito. Eu realmente gostava de ler. A questão não era a leitura. A questão é que eu não era uma criança de ficar tanto na rua. Então, claro que tem um componente genético. Mas eu sou a única dos 3 irmãos que tem miopia. E eu era a que mais ficava em casa, a que mais lia, a que menos tinha atividade ao ar livre. Então, hoje a gente sabe que a atividade ao ar livre, ela é muito importante para o desenvolvimento do olho. E aí, tem algumas outras coisas, tá? A gente acha que a luz do sol, tá? O olhar para o horizonte, a luz do sol, que é todo o espectro da luz do sol, o verde, tudo isso tem influência na formação do olho e para evitar a miopia. Então, se você tem crianças, se você tem filhos, oriente seus filhos que eles deixe eles brincarem na rua. Crianças devem brincar na rua. Crianças devem ter vida ao ar livre. Isso vai diminuir a quantidade de miopia, tá certo? Além disso, uma outra doença muito frequente, bem interessante, que a gente não espera, porque a gente só espera que seja obesidade, né? Calma, eu vou chegar na obesidade. Tenha calma. Primeiro eu vou chegar nas mais interessantes, nas mais diferentes. Então, eu já falei da miopia. Então, atividade ao ar livre. Crianças precisam crescer na rua, gente. Precisam crescer olhando o horizonte, vendo a natureza. O verde, o azul, o sol, tá? Uma outra doença do descompasso evolutivo bem interessante que a gente talvez não suspeite, é uma que tem muito a ver com a minha primeira especialidade. A câncer de pele.
Pois é. O câncer de pele é uma doença do descompasso evolutivo. E por que isso? Porque lembra que o ser humano é um animal ubíquo? Que ele começou na savana africana e se espalhou pelo mundo? Quando o ser humano se espalhou pelo mundo, ele se adaptou ao seu habitat. Então, as pessoas de pele clara foram morar na Europa, quer dizer, foram morar não. As pessoas que moravam na Europa, moravam nos ambientes frios, ficaram com a pele clara. Quem morava nos trópicos ficou com a pele escura. E isso permitiu com que as pessoas que tinham pouca incidência de luz tivessem a pele clara e conseguissem a vitamina D, e as pessoas que moravam com muita luz tivessem melanina, que é um fotoprotetor natural, o suficiente ainda para pegar a vitamina D, mas que se protegia do câncer de pele. O que foi que aconteceu com a evolução? Vieram as grandes navegações e os lourinhos foram para a Austrália. Então, a Austrália é o país onde há maior incidência de câncer de pele no mundo. Por quê? Bem, aí é fácil. Os aborígenes australianos, que são as pessoas que se adaptaram, né, desde o começo, estão lá há milênios, têm uma pele muito escura. Então, vamos lembrar, os aborígenes são uma das pessoas, né, das raças que têm a pele mais escura. Aí vai o povo lá do norte da Europa para a Austrália. São pessoas de pele muito clara, totalmente inadequadas para viver no ambiente da Austrália. Tá? Então, esses galeguinhos da Austrália, eles têm muito mais câncer de pele. Tá? Os aborígenes australianos não têm problema de câncer de pele. Aqui no Brasil, nós temos uma população muito misturada. Então, nós temos, por exemplo, aqui em Natal, a gente tem uma população muito clara, na cidade, por exemplo, de Caicó, tal, e há uma incidência muito grande de câncer de pele nessas populações, porque são pessoas de pele clara num ambiente de muita radiação ultravioleta. Natal é uma das cidades com maior radiação ultravioleta do mundo e também de maior luminosidade. Quem não conhece Natal, quando vier para cá, vai notar que aqui é uma cidade com muita luz, tá? Então, a luminosidade, a luz do sol, não só a radiação, mas a luz também é muito grande aqui nessa cidade. E para quem tem a pele e os olhos claros, não é uma coisa muito legal, tá? Tem os gringos em Pipa, que é um problema, tá? O pessoal são lourinhos morando na praia. Não dá certo isso, gente. Não tá muito... o compasso evolutivo não é muito legal nisso aí. Então, o câncer de pele é uma doença do descompasso evolutivo, por isso. E a deficiência de vitamina D também acaba sendo, por tabela, uma doença do descompasso evolutivo. Porque da mesma forma que a gente tem gente muito clara morando nos trópicos, sofrendo câncer de pele, nós temos pessoas de pele muito escura, morando em lugares muito frios, com muito pouca incidência de luz solar, de radiação ultravioleta B, que é a radiação que dá mais que produz a vitamina D na pele. Essas pessoas têm mais incidência de deficiência de vitamina D. Então, as populações negras que moram, por exemplo, em Londres, elas têm mais deficiência de vitamina D do que as populações de pele mais clara, por causa da falta de adaptação ao ambiente, certo? Essa adaptação, ela é em tudo, gente. Então, as pessoas, por exemplo, isso também interfere na dieta. Então, as pessoas que moram, que se desenvolveram desde sempre, por exemplo, os Inuit, que são os esquimós, eles moram desde milênios no frio, então eles são adaptados ao frio, eles têm uma camada de gordura mais grossa, eles são mais baixinhos, mais cheinhos, eles têm uma pele relativamente clara para a população indígena, eles têm um formato de olho que protege mais da incidência de luz, que é muito grande por causa do reflexo da neve, e eles comem um determinado alimento. Essas pessoas, quando elas vão vamos dizer, você pega um esquimó e coloca ele em Nova York.
Ele vai comer aquela comida de Nova York? Não vai dar certo para ele, tá? E aí isso acontece, por exemplo, os nossos indígenas. Uma curiosidade muito interessante. Os nossos indígenas. Minha mãe gostava de ficar quarando no sol, nunca teve nada. E o pai teve câncer de pele. Interessante, gente. Isso depende da cor da pele, depende do tipo de incidência de radiação. Por exemplo, as pessoas os nossos pescadores, por exemplo, eles não têm melanoma. Os pescadores, eles têm um câncer de pele chamado carcinoma bacelular, que é um câncer mais tranquilo, que é um câncer que se desenvolve com muitos e muitos anos de sol. Já o turista alemão, você vai dizer, mas ele é alemão, ele não pega muito sol. Ele só pega sol no verão. Aí no verão ele torra. Esse turista alemão, ele vai ter um outro tipo de câncer, que é o melanoma. Tem uma frequência maior, ele vai ter mais provavelmente melanoma do que o bacelular, que é um câncer que é dessa queimadura solar aguda e não da exposição crônica. Então, isso também tem a ver. Por exemplo, a pessoa que pega sol frequentemente sem se queimar e tem uma pele mais moreninha, pode ser que não tenha nada. Já uma pessoa loura que nunca pega sol, mas que 3 vezes na vida, 4 vezes na vida, pegou muito sol e se queimou, fora isso ela nunca pegava, pode ter um câncer de pele gravíssimo, tá? Então, existem essas nuances, certo? Bem, de qualquer forma, quando você tem pessoas de pele clara num ambiente de muita luz, você vai ter mais câncer de pele. Por isso as pessoas na África são negras, as pessoas na Europa são brancas, né? Os nossos índios são moreninhos, porque a gente não tem uma incidência de radiação tão grande quanto na África. A gente tinha a floresta, então a gente tinha muito mais sombra, e nossos índios são muito mais claros do que os africanos, né, devido a essa adaptação biológica, certo? E então, a adaptação biológica tem também a ver com todo o ambiente, não é só com o sol. A alimentação também é um fator importante. Então, quando você troca uma pessoa, você pega um indígena, por exemplo, nossos índios, vocês sabem curiosidade interessante, você sabia que nossas crianças indígenas não tomam leite, não tem leite, não tinha leite de onça para eles tomarem, não tinha cavalo aqui, não tinha vaca, não tinha lhama, os nossos índios brasileiros não tinham animais domesticáveis de leite. Nós não tínhamos animais domesticáveis nenhum, inclusive. Então, os nossos índios, eles têm uma intolerância à lactose grande. Já as pessoas do norte da Europa, que são acostumadas a ter vacas há muitos séculos, milênios, elas não têm tanta intolerância à lactose. Então, tudo isso, todas essas coisas têm a ver com a evolução, com a genética, tá? Então, uma pessoa que for descendente de um norte-europeu provavelmente vai ter mais tolerância à lactose do que um descendente dos nossos indígenas brasileiros, certo? Mas, então eu já falei da miopia. Então, quem chegou depois, miopia tem a ver com ficar muito tempo em ambiente fechado. Então, as crianças que não vão para a rua têm mais miopia. Então, as crianças nerds tinham mais miopia, não é porque ficavam lendo, é porque não ficavam na rua. Então, a criança tem que ir para a rua, tem que olhar para o horizonte, tá? A outra coisa é o câncer de pele. Então, se você é muito branquinho e mora nos trópicos, cuidado, você está no canto errado. Fazer o quê? E se você é negro e mora na Inglaterra, também cuidado, porque você vai ter deficiência de vitamina D. Então, prestar atenção nisso. Outra doença do descompasso evolutivo bem interessante. Cárie. Pois é. A cárie sempre existiu. Mas antes da agricultura, a acne era mais rara. A acne não, gente. A cárie.
É exatamente o exemplo que você está citando. Quando a pele já é mais curtida, esse descanso é menor. Não, não é menor, gente. Não curta a pele, não existe isso, tá? A pele curtida, ela pode ter menos queimadura, mas ela tem muito fotodano. A questão é que quem consegue ficar com a pele curtida tem uma capacidade de pigmentação maior. O que é que determina se você vai ter câncer de pele, quer dizer, se vai ter câncer de pele ou não? Se você tem mais probabilidade de ter câncer de pele ou não. É a capacidade de pigmentação. Então, por exemplo, eu tenho uma pele um pouco clara. Né? Você olha assim, ai, como é branquinha. Mas eu sou brasileira, gente, nordestina. Então, eu tenho uma capacidade de pigmentação melhor do que uma pessoa que parece ter a minha cor, mas ela é um fototipo mais baixo, ela é europeia, ela não pega, ela é branquinha e ela não pigmenta quando vai pro sol. Eu pigmento um pouco, eu vou ter menos do que ela. Eu tenho um irmão que é lourinho, ele não pigmenta nada, ele já tirou um monte de base celular. Eu não tirei nenhum, porque eu me protejo, tá? E eu sou um pouquinho mais escura que ele. Então, curtir a pele não vai diminuir sua incidência de câncer. O que diminui sua incidência de câncer é você ter um fototipo maior, é você ter uma capacidade de pigmentação boa. Mesmo que você pareça branquinha, mas quando você vai pro sol, se você bronzeia, se você tem capacidade de bronzear, você vai ter menos câncer de pele, tá? Mas curtir a pele, pegar sol, não vai proteger você de câncer de pele, muito pelo contrário. Vai causar o base celular no longo prazo, certo? Então, não peguem sol de jeito nenhum, gente. Não pega sol. Então, voltando para que eu estava falando da cárie. Tinha esquecido. A cárie, ela sempre existiu, certo? Mas ela ficou mais frequente após a agricultura, após a revolução da agricultura. Por quê? Porque a gente começou a comer mais amido, começou a comer mais carboidrato, açúcar, carboidrato simples. E hoje a gente tem muito mais, certo? Então, hoje a gente tem muita cárie, apesar de nós termos fio dental, escova de dente, pasta de dente, dentista, coisas que não haviam antes. A gente tem muita cárie por causa do tipo de alimentação, muito rica em açúcares. Então, uma cárie também é uma doença do descompasso evolutivo. A diferença é que a cárie, ela teve um pico no começo da agricultura, tá? E agora ela está com outro pico, que é do aumento dos industrializados com muito açúcar. Tá? Outra doença do descompasso evolutivo, antes de falar de obesidade, que eu vou falar de obesidade, gente, mas obesidade todo mundo sabe que é descompasso evolutivo, né? Eu quero falar as diferenças primeiro. As alergias e as doenças autoimunes, elas estão cada vez mais frequentes. Aí existem algumas teorias. Uma das teorias mais interessantes, principalmente na dermatite atópica, é a teoria do excesso da higiene. É a falta de bicho, gente, falta de verme, falta de sujeira, tá? O que acontece? O ser humano é limpo demais, então a gente não consegue desenvolver nosso sistema imune, tá? Mas isso pode ter a ver também com a teoria dos 1000 dias, que eu vou comentar com mais detalhes mais na frente. Guarde aí, a teoria dos 1000 dias é muito interessante. Então, as alergias e as doenças autoimunes podem ter a ver com o ambiente estéril em que vivemos. Então, como dizia a propaganda da ONU, se sujar faz bem. Tá? Então, a teoria da higiene é uma das teorias que explica o excesso de alergia que nós temos hoje, o excesso de doenças autoimunes. Além disso, a gente tem o problema do aumento dos produtos químicos no dia a dia, né? Que são produtos que nós não tínhamos antes, derivados do petróleo, corantes, conservantes, acidulantes, coisa que não existia na natureza, que a gente não tinha esse contato tão frequente por vias naturais, né? Uma outra doença muito frequente e que tem importância no descompasso evolutivo é a insônia. O ser humano é um animal diurno. Nós não enxergamos à noite, gente. A visão do ser humano sem a luz do sol é ridícula. Se existissem seres humanos noturnos, esses seres humanos enxergariam à noite. Como nenhum ser humano enxerga à noite,
nós não temos nenhum ser humano noturno. Até tinha aí uns oftalmologistas, né? Então, que podem concordar comigo, que não existe ninguém, nenhum ser humano que enxergue bem à noite. Nós não somos gatos, nós não somos animais noturnos. Os seres humanos são animais diurnos. Todo o nosso corpo tem ciclo circadiano. O ciclo circadiano não é só dormir e acordar. O cabelo tem ciclo circadiano. O cabelo, ele pigmenta mais, então, cabelinho branquinho, aparece mais à noite, que na verdade é a falta de pigmento. Então, a gente pigmenta mais os fios de cabelo e a pele à noite, cresce mais à noite, tá? Então, não é só dormir e acordar. O nosso sistema digestivo, ele descansa à noite, por isso é importante não comer demais à noite. Todo o nosso corpo tem um ciclo circadiano. E a produção de hormônios, ela tem um ciclo circadiano. Então, o cortisol, ele deve ter um pico pela manhã para acordar a gente. A melatonina tem um pico à noite para nos fazer dormir. A melatonina não é um hormônio do sono, ela é o hormônio da noite. Ela avisa todos os órgãos humanos que está de noite. Então, ela avisa o cabelo, ela avisa a pele. Então, a pele à noite, ela se regenera mais. Então, ela avisa aos ossos, ela avisa ao sistema endócrino que está de noite e que a gente deve fazer o que seres humanos fazem à noite. Então, à noite, os seres humanos dormem, tá? Eles descansam e dormem. Os seres humanos recuperam o osso, a musculatura. Então, se você treina durante o dia, o músculo é feito à noite. Então, você desgasta durante o dia na musculação e ele é reconstruído à noite. A reconstrução das proteínas, a formação das proteínas musculares, ela é à noite. Existem pessoas um pouco mais vespertinas e pessoas um pouco mais matutinas. Aí, ok, tá? Então, tem gente que dorme um pouquinho mais tarde. Então, há pessoas que dormem às 9, outras que dormem às 10h30, 11 horas. Mas ninguém pode dormir após a meia-noite. À meia-noite, a gente deve estar em sono profundo. Então, o mais tarde que as pessoas devem dormir é 11 horas da noite. No máximo. Então, as pessoas mais vespertinas podem dormir às 11 horas. Por quê? Porque os nossos hormônios, eles precisam estar no seu máximo. O hormônio do crescimento tem que estar no seu máximo à noite, meia-noite. O cortisol, ele tem que estar no seu máximo 7 horas da manhã. Se você coloca tudo isso para trás, a gente chama isso de síndrome do atraso de fase, você desregula todos os seus sistemas. Isso piora, inclusive, o funcionamento intestinal. Então, quem tem síndrome do intestino irritável, ela tem mais problema de insônia. Então, a insônia piora o intestino irritável. Então, e quem tem intestino irritável tem maior probabilidade de ter insônia. A mulher precisa dormir um pouco mais do que os homens, sim. Devido aos nosso tipo de funcionamento cerebral, aos nossos hormônios, a gente deve dormir um pouco mais do que o homem. A média é uma meia hora, certo? Então, as mulheres dormem um pouquinho mais do que os homens. Mas não é muito, não. É mais ou menos meia hora, tá? Então, por que a insônia é uma doença do descompasso evolutivo? Porque antes, a gente não tinha o que fazer à noite. Não tinha a luz artificial, não tinham os estímulos, não tinha o trabalho noturno, então as pessoas dormiam à noite. Tanto que o nosso corpo, quando ele está cansado, ele acha que ele está com fome. Não dormir, uma noite mal dormida, ela aumenta a fome em até 300 calorias. 300 calorias. Então, não dormiu ontem, hoje você vai ter 300 calorias a mais de fome. Especialmente de comida hiperpalatável e de alta densidade calórica. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha insônia. À noite a gente dormia, porque não tinha o que fazer, a gente estava super cansado, tinha passado o dia todinho trabalhando para conseguir comida, era muito difícil. À noite a gente desmaiava. Não tinha luz, não tinha trabalho, não tinha nada.
Então, se o corpo sente o cansaço, ele pensa que aquela falta de energia é fome e não sono durante o dia. Então, ocorre uma desregulação do apetite e da saciedade por causa disso, certo? Porque o organismo, ele pensa que aquela fadiga é fome. Dormir é fundamental. E a insônia é hoje causada pelo excesso de luz, pelo trabalho noturno, pela ansiedade, e é uma doença do descompasso evolutivo. Falando em ansiedade, o estresse sempre existiu. Mas, durante a evolução humana, o que nós tínhamos era um estresse agudo. Você estava lá, tranquilão, catando lá seus piolhos, né? Tava lá, procurando suas frutinhas e tal. Chegava o leão, você tinha um pico de estresse, corria, escapava, o estresse acabava. E tudo voltava ao normal. Você vê em vídeo de coisa de floresta, né? Passam muitos vídeos da savana lá, os animais tudo bem tranquilo, chega um predador, eles ficam nervosos e depois fica tudo como se não tivesse acontecido nada, mesmo quando pega um deles. Pois é, o nosso estresse era assim antes, era um estresse agudo. A gente se preparava para fuga, né, ou luta, e acabou. Ele passava rapidamente. Hoje, nós não temos esse estresse, quer dizer, raramente nós temos um estresse de vida ou morte. Mas a gente tem frequentemente micro-estresses. A gente tem pequenos estressezinhos, pequenas ansiedades, várias vezes ao dia, várias coisinhas. Esses micro-estresses, eles vão causando uma ansiedade, que é uma doença do descompasso evolutivo. A depressão também pode ser considerada uma doença do descompasso evolutivo, não porque ela não... Lembre que não é que as doenças não existiam antes, é que elas eram mais raras. Então, hoje nós temos uma sociedade com muitas demandas, os nossos jovens hoje, eles têm uma imaturidade maior, então a dependência de telas. Então, a gente está vivendo realmente uma pandemia gravíssima de saúde mental. Isso por quê? Porque o nosso cérebrozinho, acostumado com o nosso estresse agudo, com aquela vidinha de savana africana, no nosso caso, floresta amazônica, não está preparado para as demandas que existem na sociedade atual. Claro que hoje a vida é muito melhor, ninguém quer voltar para a savana africana, ninguém quer voltar para a floresta amazônica, mas a gente vai ter, eu acho que nós vamos passar por um período ainda de algumas dezenas de anos, ou até talvez mais de 100 anos, se adaptando às mudanças tão rápidas que nós tivemos no nosso modo de vida. Então, a depressão, a ansiedade, elas são doenças que têm um fundo muito importante de o que o nosso corpo biológico está preparado para enfrentar e o que o nosso ambiente atual tem de desafios. Tá? Então é por isso que a gente sofre tanto mentalmente. As doenças clássicas que a gente pensa, agora eu vou falar das doenças clássicas. As doenças clássicas que a gente pensa da modernidade, elas são a obesidade, a diabetes, as doenças cardiovasculares e o câncer. Isso quando a gente pensa em doenças da atualidade, a gente pensa nessas doenças. E por que elas acontecem? Essas doenças especificamente são as doenças metabólicas. São o nosso metabolismo que não está acostumado. Porque a miopia é o problema do formato do olho, né? O câncer de pele é por causa da pigmentação que não está adequada ao local que vivemos. A ansiedade são as demandas psicológicas do mundo atual. Né? A insônia é por causa da luz e de tanta coisa que a gente tem para fazer. Mas essas outras, o câncer, doenças cardíacas, a diabetes e a obesidade, elas são todas doenças do metabolismo.
Essas doenças especificamente têm a ver com nosso corpo está preparado para comer pouco, e agora tem muita comida, e está preparado para ter muito esforço físico, e agora não tem quase nenhum. Aí eu acrescento essas aqui também, a gota, que não é tão comum assim, mas também uma doença metabólica do sedentarismo e do excesso de alimentação. Como é que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Aí vem o que eu tinha falado no começo, a teoria dos 1000 dias. Gente, mulher sofre, sempre. A gente sofre. Por quê? Tudo é culpa nossa. Mas não é só nossa não, do homem também. A teoria dos 1000 dias, ela fala do período que envolve a gestação até os 2 primeiros anos, tá? Então, são os 1000 dias. Da criança da gestação até dos 765 dias, um negócio assim, certo? Que vão dar 1000 dias. Só que antes dos 1000 dias, já é importante. Porque o que é que acontece? Por que acontece o adoecimento dessas doenças do descompasso evolutivo? Dessas doenças metabólicas em especial? É a nossa genética preparada para comer pouco e trabalhar muito, e o nosso ambiente de muita gula e pouco exercício. Se fala em endometriose. Sim, endometriose também entra como uma doença metabólica. É uma doença das alterações hormonais causadas pelos hábitos de vida inadequados que a gente tem hoje, certo? E aí, todas essas doenças, elas começam muito antes do espermatozoide encontrar o óvulo. Então, quando seu papai e sua mamãe nem sonhavam em ter você, não só a genética deles, mas o que eles fazem influi na sua saúde. Então, antes mesmo da fecundação, a saúde dos espermatozoides depende do que o papai faz. Então, por isso que um pai que fuma, que bebe, que sofreu desnutrição, que tem algum problema de saúde, a qualidade dos espermatozoides dele é pior. E esses espermatozoides podem ter alterações epigenéticas, que são alterações não no gene, mas no que rodeia o gene, que podem prejudicar você lá na frente, quando você tiver 40 anos. Tá? Então, a saúde do papai e da mamãe, antes mesmo da gestação, é importante. Então, eu tenho muito paciente, muitos casais que estão querendo engravidar. Essa é uma fase maravilhosa para você começar a mudança de hábitos, a começar a se interessar por mudança de estilo de vida. Porque você vai preparar o seu óvulo e o seu espermatozoide para ser o mais saudável possível, para dar à sua criança as maiores chances, as melhores chances possíveis de uma vida saudável. Então, muitos dos meus pacientes são casais jovens que ainda não têm filhos. Alguns são casais jovens com filhos pequenos também que querem ter hábitos de vida mais saudáveis. Então, essa fase é uma fase muito boa, porque você não está cuidando só da sua saúde. Você está cuidando da sua saúde e a saúde dos seus filhos e netos também. Porque você passando não só bons genes, uma epigenética boa, mas também bons hábitos de vida, isso vai ser repassado de geração em geração. O que eu coloco muito assim, você não tem culpa se a sua família não tem hábitos saudáveis, mas os hábitos da sua família são responsabilidade sua, tá? A família que você está criando com seu marido. Então, a teoria dos 1000 dias. Então, antes mesmo dos 1000 dias, nós temos a saúde do espermatozoide e do óvulo. Então, bons hábitos de vida dão as melhores chances para esses gametas terem a melhor qualidade possível para o seu bebê. Durante a gestação, o que a mãe faz é muito importante. Teve um estudo na época da Grande Fome, teve uma grande fome na Holanda, na época da guerra, e essas mulheres que estavam grávidas nessa época, elas foram estudadas, a gravidez delas e os filhos no futuro. Então, o que é que se viu? Essas crianças que passaram fome intraútero, elas ficaram muito mais, vamos dizer assim, ávidas por comida. Então, a tendência é que elas tinham
tivessem baixo peso ao nascer e que e na idade adulta desenvolvessem obesidade. Então, tanto a desnutrição na gravidez quanto a diabetes gestacional levam ao aumento da obesidade na idade adulta. Então, a mãe que engravida com sobrepeso ou obesidade, ou que engorda muito na gravidez e que tem diabetes gestacional, tudo isso influencia negativamente na saúde do bebê. Não só quando ele é bebê, mas em toda a saúde dele no futuro. Claro que isso não é uma sentença de morte para o bebê, né? Ele vai poder fazer alguma coisa. Mas assim, você não está dando as melhores cartas para a criança quando a mãe não tem uma saúde adequada. Então é muito importante esses 1000 dias. A gestação e a amamentação e a amamentação e a introdução alimentar da criança. Esses 1000 dias, eles são importantes não só para a saúde metabólica, mas para a saúde mental também da criança, né? A gente sabe como é importante uma criança que é bem estimulada quando bebezinho. Então, a gente falou da gestação, tem que evitar, né, a diabetes gestacional, o sobrepeso e a desnutrição. E a via de parto, isso é interessante, tá? Quando o parto é normal, é o parto natural, que a criança sai pelo canal vaginal, ela pega umas bactériazinhas que estão no canal vaginal. E essas bactérias são boas, elas são importantes para a formação da microbiota do bebê. A microbiota tanto bucal, respiratória, cutânea e intestinal. Isso é tão interessante que as crianças que são nascidas por cesárea, o que se faz às vezes é pegar um cotonete. Então, né, assim que o bebê nasce, pega um cotonete, bota na vagina da mãe e passa o cotonetezinho no nariz e na boquinha do bebê, para que ele tenha esses lactobacilos, né, essa microbiota da mãe, já que ele não passou pelo canal vaginal, tá? Então, se ele não passa lá pelo canal vaginal, a gente passa um cotonetezinho no rostinho dele para que ele tenha contato com a microbiota da mãe. Isso ajuda demais a microbiota do bebê a ser mais saudável. Os bebês que nascem por cesárea e não fazem isso, eles têm uma microbiota muito diferente. Eles vão ter uma microbiota do hospital. Imagina. Horrível, né, gente? Microbiota do hospital. Ninguém merece. Então, quem faz cesárea, passa o cotonetezinho no bebê. Após a cesárea, a amamentação. Crianças que mamam no peito, elas têm menos alergias, elas têm menos asma, né? Menos dermatite atópica e uma série de outras doenças. Porque o leite materno é muito importante, todo mundo já sabe disso, certo? Só que além disso, não é só simplesmente você dar o leite materno. Os primeiros contatos do bebê com a comida são muito importantes. Então, a introdução alimentar é muito importante. Pelo amor de Deus, é uma oportunidade de ouro de você desenvolver o paladar dessa criança de uma forma adequada. Não dê porcaria pro bebê. O paladar infantil, que o pessoal fala, gente, o paladar da criança é um paladar mais aguçado. Eles precisam muito menos de sal e açúcar, porque ele tem a linguinha deles, ó, toda novinha, ávida por novos sabores. Então, eles não têm um paladar viciado. É mentira dizer que o paladar da criança é viciado em doce. Não é. Ela realmente, a criança, ela tem mais aversão aos sabores azedos e amargos. E isso é interessante. Por quê? Porque o sabor azedo e amargo, quando a gente morava na savana africana, eram sinais de que a comida podia estar estragada, certo? Então, o bebê, por segurança, né, os bebês, eles já têm medo do sabor azedo e amargo, mais do que o adulto, que já está acostumado. Mas ele não tem um prazer, uma avidez maior pelo sabor doce. Por isso que a gente faz aquelas papinhas sem gosto de nada e a criança come, que é uma beleza.
Porque ela tá sentindo o saborzinho. A gente que é viciado não sente muito sabor naquela papinha, mas a criança sente, certo? Então a criança precisa muito menos de açúcar e sal do que um adulto, porque ela não tem um paladar viciado, ela tem um paladar novinho. A confusão que se faz é com o amargo e o azedo, que realmente a criança tem um pouquinho mais de resistência, mas ela não tem mais vontade de açúcar e sal. Então, não dê açúcar e sal para sua criança, porque ela não precisa, ela não quer, tá? E dê alimentos mais naturais para que a criança acostume. Sabe aquela avó que fica com pena da criança porque a criança não come doce? Ela tá só passando, ela quer comer o doce. E aí fica botando para a criança, tá? Então isso não existe. Não dê doce para a criança. A criança não precisa. O ideal é que você segure com a alimentação mais saudável possível enquanto você puder. Para que você, que é a mãe daquela criança, que a ama profundamente, vai dar uma coisa que é ruim para ela? Não dê, não dê. Deixa que o mundo dá, mas você não dê não, certo? Bem, além disso, quando a gente está pequena, a criança, ela não lhe obedece, mas ela lhe imita. Então, vamos dizer, oportunidade de ouro você ter uma vida saudável para o seu bebê, tá? Então, assim, é muito comum os pacientes que eu tenho paciente que tem bebê ou que vai ter filho por causa disso. Eles percebem, e é uma coisa que eu gosto que vocês percebessem, que é uma oportunidade de você fazer, de você dar para sua família uma saúde que você até pode não ter tido. Obesidade, doença cardíaca, câncer, tem a ver com excesso alimentar, excesso de comida industrializada, dormir tarde, então a falta de sono, o estresse, o álcool, principalmente o álcool tem muito a ver com a gota, mas também com o câncer. Então, o uso do álcool aumenta a probabilidade de câncer, não só de estômago, né, mas de fígado, mas também de mama, certo? A falta de sono. Olha que coisa interessante. Enfermeiras que trabalham à noite, então, mulheres que trabalham no período noturno, elas têm maior incidência de câncer de mama. Então, o trabalho noturno, ele é um fator de risco para câncer de mama. Mostrando aí a importância do dormir para evitar câncer, certo? Então, a gente tem isso bem estabelecido com câncer de mama. Não temos isso tão estabelecido com outros cânceres, mas o de mama inclusive, quando a gente faz em direito do trabalho, medicina do trabalho, o trabalho noturno é fator de risco para câncer de mama mesmo, certo? Até do ponto de vista trabalhista. Então, a obesidade, ela é um animal que está acostumado com pouca comida, é um cérebro que ele quer comer sempre. Por quê? Porque falta. Então, a gente sempre tem vontade de comer. Isso é normal, porque nós somos um animal que evoluiu na escassez. E a gente tem um corpo que precisa fazer exercício, mas um cérebro que diz, descanse. Por quê? Porque ele pensa que nós ainda estamos na savana africana e que ainda vamos precisar de muito esforço para viver. Então, o nosso corpo precisa do exercício, precisa do sono e precisa comer pouco. Comer pouco, vegetal, carne, leite, né? E não salgadinho, pizza, chocolate. Os alimentos hiperpalatáveis, eles são feitos para serem impossíveis de comer um só. Eles são uma armadilha evolutiva que nós caímos, a gente criou para nós mesmos. Então, nós fizemos alimentos que são impossíveis de comer um só. Eles são feitos para isso, para você comer muito.
Só que você não pode fazer isso, porque se você comer muito, você vai ter obesidade, diabetes, câncer. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês? O ambiente que nós vivemos hoje é um ambiente confortável, é um ambiente luxuoso, vamos dizer assim, para um animal, né? É um ambiente de abundância, o que é ótimo. Mas o nosso corpo não evoluiu nesse ambiente. Nossa biologia, nosso cérebro não está preparado para isso. Então, ou você tem essa consciência de que se você deixar a vida lhe levar, se você deixar o ambiente lhe engordar e o seu corpo fazer o que ele quer, ou seja, comer muito e trabalhar pouco, você vai ter as doenças do descompasso evolutivo, principalmente as doenças metabólicas do descompasso evolutivo. Para você evitar isso, o que você precisa fazer é ficar atento. Você precisa prestar atenção nos seus hábitos de vida. Você precisa ser intencional. Você precisa ter a intenção de ter hábitos saudáveis. E é nisso que eu posso lhe ajudar. Então, se você percebeu com essa live que você precisa melhorar seus hábitos de vida, precisa comer melhor, então precisa comer mais frutas, vegetais, em geral, carnes magras, laticínios magros, comida natural. Se você percebeu que faz pouco exercício físico, que talvez precise fazer algumas avaliações médicas, você precisa agir, certo? Se você deixar simplesmente, não, tá tudo bem, e não se importar, no mínimo, eu posso apostar, eu aposto que você é falso magro, no mínimo. Não existe hoje Homo sapiens, né, seres humanos adultos. As crianças ainda têm a recuperação da própria atividade da infância, embora isso tenha ficado cada vez menor. As crianças estão ficando cada vez mais sedentárias. Então, a gente está cada vez mais cedo tendo as doenças metabólicas. Então, é por isso que a gente está ficando com câncer mais cedo, com doença cardíaca mais cedo, com diabetes mais cedo, com obesidade mais cedo, porque a gente está cada vez mais cedo com sedentarismo. Então, cada vez mais cedo as crianças estão sedentárias, cada vez mais as crianças estão ficando menos dentro de casa, ficando mais míopes. Ah, meu Deus, se eu soubesse, tinha ficado a vida toda lá de fora. Então, se você não fizer nada, você vai acabar, no mínimo, com baixa massa magra e alto percentual de gordura, mesmo que seu peso não seja alto ainda. Para você não ter essas doenças, para você não ter uma composição metabólica ruim, você precisa de hábitos de vida saudáveis. Você precisa atentamente cuidar desses hábitos de vida. Gente, meu trabalho é esse. E eu preciso cuidar dos meus hábitos de vida todos os dias. Então, trabalho com isso. Mesmo assim, eu preciso ficar atenta. Por quê? Porque meu trabalho é no computador. Se eu não ficar atenta, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que prestar atenção que eu estou ficando sentada. Então, o que é que eu fiz? Eu botei a minha mesa elevada, então eu alterno de sentada em pé, então eu já prestei atenção nisso. Se eu não tivesse o conhecimento, eu faço exercício normal, né? Eu jogo beach tênis aí, a Lê tá jogando beach tênis. Ai, que bom, fico feliz demais. Então, eu jogo beach tênis, eu faço musculaçãozinha 4 vezes na semana. Então, tá bom. Mas graças ao meu conhecimento, eu percebi que mesmo fazendo a musculação, né, direitinho, fazendo meu beach tênis, eu ainda estou em risco de ter comportamento sedentário. Por quê? Porque comportamento sedentário é ficar mais 6 horas sentado. E qualquer ser humano médio hoje que faz trabalho burocrático, fica 6 horas sentado tranquilo. Isso é comportamento sedentário. Mesmo que você faça 2 horas de crossfit por dia, você não pode ficar sentado muito tempo. Isso é um conhecimento que você precisa ter. Mas quem vai lhe dar?
Eu. Então, não perca as minhas lives. E se você precisa de um acompanhamento mais personalizado, fale comigo, mande um direct. Eu posso lhe ajudar. Porque olha só, se eu que trabalho com medicina do estilo de vida, eu precisei prestar um pouquinho de atenção, senão eu ia acabar tendo um comportamento sedentário, que é considerado o novo fumo, de tão grave que ele é. Imagine uma pessoa comum, leiga, que vive sua vida normalmente. O ambiente que nós vivemos, ele é adoecedor. Quem vive sem se preocupar, sem ter um acompanhamento, sem fazer uma análise do seu dia a dia, com certeza está vivendo num ambiente obesogênico, num ambiente que vai levar a alterações metabólicas. E se você tem mais de 25 anos, eu não digo nem 30, nem 40, se você tem mais de 25 anos e você não é ativamente preocupada com hábitos de vida saudáveis, você não é saudável. Aposto com você que você não é saudável. Se você fizer uma densitometria, um DEXA, se você fizer uns exames metabólicos básicos, né? Estou falando aqueles exames todo doido, não. Exame básico, geral, trouxer LPAzinho, resistência à insulina e tal. Fizer uma bioimpedância, você vai perceber que você tem síndrome metabólica, ou que você tem baixa massa magra, alto percentual de gordura, que você não come proteína adequadamente. Mulher raramente come a proteína adequada, e se come a proteína adequada é porque está num contexto hipercalórico. Então, a gente precisa ficar atento, porque o nosso ambiente, ele está nos adoecendo. Por que nós adoecemos muito hoje em dia? Né? Por que adoecemos tanto? Eu respondo para terminar a live. Porque o nosso ambiente é adoecedor. O nosso ambiente tem luz à noite demais. Tem microestresses todos os dias. Tem um estímulo para alimentação abundante o tempo todo. Tem um estímulo para o sedentarismo o tempo todo. Então, ele nos adoece. E para a gente não adoecer, a gente precisa parar, fazer uma análise dos nossos hábitos de vida, uma análise da nossa alimentação, que horas a gente dorme, o que é que a gente come, como é o nosso dia a dia. Tudo isso bem direitinho e fazer uma regulação muito boa desses hábitos de vida. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Façam essa autoanálise. Pare um pouquinho. Pare hoje. Quando acabar essa live, pare e faça um diário do seu dia. Que horas você acorda, o que você come ao acordar. Quantos passos você dá por dia? A gente tem que dar pelo menos 6.000 passos. Faça essa análise bem bonitinho. Depois você manda um direct para mim, para dizer como é que tá. Certo? Bem, gente, eu tento fazer as lives cedo por causa da nossa higiene do sono. Então, 8 horas da noite, tá na hora da gente desligar os aparelhos eletrônicos, começar a fazer higiene do sono, colocar uma luzinha amarela, tá? E ler um livro relaxante para dormir cedo. Durmam cedo, acordem cedo, vejam a luz do sol pela manhã, que já vai regular o sono, e mandem para mim o direct com os hábitos de vida de vocês. Eu quero saber se vocês estão vivendo de uma maneira saudável e como é que a gente pode melhorar isso. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada quem ficou até agora. Um beijo para vocês. E eu espero que tenha sido muito útil e que vocês melhorem os hábitos, como eu tô tentando melhorar os meus também. Tchau.